Então, boa noite a todos. Com muita alegria que nós nos encontramos aqui reunidos, pedindo a Jesus que nos inspire, segundo as necessidades de cada um de nós. Então, conforme nos foi pedido, nós vamos falar sobre esses desafios da convivência com os nossos filhos. Como espíritas, para falarmos sobre filhos e a convivência com eles, nós temos que fazer algumas reflexões e nos relembrarmos de que nós somos convidados, desde os dias que fomos criados por Deus, para ascender até o ápice da nossa evolução. E a maternidade e a paternidade são exatamente esse caminho que o ser espiritual traça até o momento em que ele se purifica, se torna imensamente, infinitamente inteligente e infinitamente bom. Mas desde o princípio até o final dessa caminhada que nós estamos fazendo há milhares de anos, existem as revelações que vêm à humanidade, e Jesus veio nos revelar que existe um reino a ser alcançado que se chama Reino de Deus. O reino de Deus, para muitas pessoas, se restringe a uma localidade, a uma terra, a um país, ou e nós, como espíritas, sabemos que isso não está restrito à matéria. O reino de Deus, que deve se instalar na humanidade, significa essa ascensão ao bem que nós todos estamos buscando fazer. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, essa purificação, esse aprendizado, essa experimentação, ela traça esse caminho exatamente num dos dogmas mais preciosos que deve todo espírita divulgar, que é o dogma da reencarnação. Essa palavra dogma, quando a gente escuta no espiritismo, muita gente fala, mas o espiritismo tem dogma. Não, o espiritismo não é dogmático, né? Mas ele tem dogma sim, porque dogma é todo o princípio inalterável de uma doutrina, seja ela científica, religiosa ou filosófica, em todas elas existem bases inalteráveis. Esse inalterável, ele pode ser alterável com o tempo, mas quando nós temos certeza de que algo é inalterável, ele não se modificará, porque ele faz parte das verdades eternas. E uma das verdades eternas da criatura humana, do espírito imortal, é exatamente a reencarnação, né? Então, quando um espírito se prepara para renascer, como nós também um dia nos preparamos, os pais responderão espiritualmente como cicerônios dos que ressurgem no educandário da carne. Então, André Luiz aí, em Conduta Espírita, já nos mostra que o fato de estarmos encarnados já nos é tido espiritualmente como um educandário. O espírito, em contato com a matéria, ressurge para dar mais um caminho, dar mais um passo na estrada evolutiva. E aí nós vamos ver com muito prazer que temos os nossos filhos e nós pouco sabemos quem foram eles no passado. Existe um esquecimento do passado, e com esse esquecimento, esse contato entre pais e filhos, nem sempre é muito fácil. Porque mesmo que nós tenhamos esquecido o nosso passado, nós trazemos os nossos atavismos, as nossas manias, aqueles vícios que a gente trouxe e que os pais são os responsáveis nas primeiras épocas da vida física de ajudar esses seres chamados filhos, que são filhos de Deus, emprestados para a nossa caminhada evolutiva, para um aprendizado que é de mão dupla. Nós também aprendemos com os nossos filhos. Eles estão nos ensinando todos os dias. E um dos grandes aprendizados da vida em família
é o vencimento do egoísmo, porque a partir do momento que um ser humano opta em viver com outra pessoa, compartilhar com ela uma existência, formando o que nós chamamos famílias, né? E principalmente quando há a possibilidade de termos filhos, sejam eles adotivos, sejam eles que venham pelos laços espirituais e carnais, esses filhos são espíritos, na maior parte das vezes, ligados às nossas histórias passadas. Mas isso não é uma regra que não tem exceção, como todas as regras, porque existem situações que a espiritualidade toma um casal que não, por exemplo, é muito equilibrado, que veio com uma história de uma formação moral boa, intelectual boa, capacitados a receber um filho para reeducar, e às vezes eles nem têm os filhos da carne e sentem a vontade de adotar e adotam uma criança que talvez não tenha uma ligação espiritual com eles, uma reencarnação necessária, é um planejamento às vezes até emergencial, ou aqueles casais que já têm filhos, de repente recebem um filho que não esperava, ou os espíritos vêm, olha, aquele casal está apto, antes de receber os filhos que têm ligação espiritual do passado, a receber esse espírito aqui. Então, eles fazem uma reunião, chamam o casal no mundo espiritual, prepara-os, e eles dizem, ok, vamos recebê-lo. E às vezes recebemos espíritos que não têm ligação nenhuma conosco, mas que nós estamos capacitados a ajudá-los a progredir. Ou seja, ser pai, ser mãe é uma missão, em todos os sentidos, né? Mas nós pais, nós não nascemos sabendo educar, porque cada etapa da encarnação, a gente encontra a sociedade num estado diferente, né? E é necessário que, se nós não sabemos educar, nós primeiro temos que ver que, às vezes, os modelos de educação que nós tivemos não foram os melhores. Mas nós levamos esses vícios educacionais para a relação com a nossa família. Então, é muito normal se nossos pais gritavam conosco, o que nós vamos gritar com os nossos filhos. É normal que, se nossos pais nos batiam, nós vamos bater nos nossos filhos. Mas quando nós estamos dispostos a construir um modelo familiar que busca o equilíbrio, que busca atitudes equilibradas, amorosas, afetivas, a gente tem que banir do nosso novo modelo familiar aquele que nós trouxemos conosco do passado, né? Eu botei aqui alguns exemplos, a cintada, a chinelada, a palmada, a vara de marmelo, né? Ou a palmatória, que fazia parte do passado, inclusive liberando professores para bater em alunos. Hoje ainda existe isso em alguns países, né? Infelizmente, ainda esse absurdo. Ajoelhar em milho, né? Não sei se vocês passaram por isso, eu já ajoelhei em milho quando eu estava numa escolinha, minha mãe eu acho que nunca ficou sabendo, né? Coisas assim que às vezes ocorrem e que a criança não conta. E nós temos que saber por que a criança não conta, né? Porque ela não foi preparada, ou porque os pais, pela educação, modelo familiar que trouxeram, não tiveram condições de preparar os seus filhos. Então, é necessário que nós, mesmo que a gente já tenha filhos grandes, adultos, que a gente estude um pouco de como podemos ser melhores pais. E existe um material vasto dentro da doutrina espírita, dos diferentes campos da psicologia e da educação. Existem excelentes educadores que nos dão várias dicas e nós não podemos fazer vista grossa para isso, temos que buscar. Porque alguns pais pensam que quando seus filhos são pequenos, eles só devem obedecer. E que a criação é apenas isso, eu mando, você obedece, né? Porque acha que o bom filho é aquele que obedece em tudo. Só que hoje, nessa fase da humanidade, onde nós nos encontramos no Ocidente, com todas as vantagens tecnológicas, com todos os meios de comunicação ao nosso alcance, a gente não pode ter ilusão mais que educar vai ser tão simples e tão fácil como era.
nós vamos viver em constante conflito com os nossos filhos. Mas é necessário que nós busquemos compreender como é que funciona essa educação, como é que funciona a geração desses conflitos que vão acabar, às vezes, estourando lá na frente, na fase adulta. Então, o que os pais fazem dentro do lar são absolutamente atos que são registrados na memória desses filhos. E tem coisas que os filhos jamais esquecem sobre os seus pais. Por quê? Porque nós temos um mecanismo milenar de guardar ainda o mal em nós, ressentirmos o mal. E nós ainda não estamos tão habilitados a ressentir o bem, a registrar com toda a nossa força tudo que é lindo que acontece na nossa existência. Por isso que nós ainda gostamos muito de notícias trágicas, de notícias violentas, aquilo. A gente registra na mesma hora. E quando a gente recebe uma notícia boa, quando nós passamos por um momento agradável em família, por alguma coisa maravilhosa, mas às vezes a gente arquiva lá numa gavetinha e esquece, mas o que foi ruim fica gravado. Então é importante que a gente tenha atenção, porque os filhos nunca esquecem os maus tratos. Nós vamos ficar adultos e nós vamos lembrar quando se nossos pais nos bateram, se eles nos xingaram. E muitos pais inadvertidamente falam: queria que você morresse. E crava naquela alma, naquele filho, uma necessidade de morrer, que pode ser uma causa de muitos suicídios, ou de muitas tentativas de suicídios, ou ameaças de suicídios feitos pelos filhos, né? Temos que tomar muito cuidado de nunca usar essas frases, porque a palavra de um pai e de uma mãe, ela é muito poderosa, né? É muito poderosa. As crianças vão registrar os maus tratos feitos a elas e os maus tratos feitos entre os pais. E o pior, vão repetir isso lá na frente, né? Como nós estamos educando os nossos filhos? Eles registram muito essa forma de tratamento dos pais. Então, é bem normal que pais amorosos, carinhosos uns com os outros, tenham também a geração dos filhos dentro dessa amorosidade, dentro desse carinho. Esses filhos serão amorosos com outras pessoas também. Assim como se é criado num ambiente de violência, com que esse filho também se torne agressivo e violento. E os nossos filhos vão conviver com essas crianças, né? Porque para nós, às vezes, a gente pensa, meu Deus, como é que eu vou selecionar meus filhos se eu estou mandando eles para uma escola? Eles vão conviver com todo tipo de gente, com filhos de famílias equilibradas e filhos de famílias desequilibradas. E ainda vão trazer para dentro do nosso lar a deseducação, porque às vezes a gente educa e eles aprendem coisas que não servem lá fora, isso desde a escola infantil, desde o jardim de infância. Quando nós somos casais binacionais ou casais que estão inseridos numa sociedade diferente daquela que nós nascemos. Por exemplo, na minha casa eu sou brasileira, meu marido é brasileiro, mas eu estou inserida numa sociedade, numa educação que não era minha de base, né? Então, o que pode acontecer? Que meus filhos vão lá na escolinha, me traz um palavrão, e eu não sei educar meu filho porque eu não estou sabendo o que ele está falando. Então, um conselho para os pais de famílias binacionais. Eu fui logo fazer esse estudo quando eu cheguei aqui. Quais são os palavrões utilizados pelas crianças, pelos pais das crianças? E eu decorei eles assim em alemão, no meu caso aqui, que é alemão, para que eu soubesse, quando meus filhos falassem uma palavra daquelas, eu poder dizer para eles: olha, isso não se deve falar, por favor. Você não foi criado dessa forma. Aqui dentro, nem o papai nem a mamãe usa palavras chulas, nem palavrões, nem palavras de baixo calão, nem xingamento. Quando o pai e a mamãe xingam uns aos outros, eles vão criar crianças mal educadas que vão xingar lá fora também. Então, ser pai e ser mãe não é fácil, não.
Apesar que os espíritos dizem que não precisa grandes virtudes, ensinamentos para ser pai e sermos mães, mas precisa vigilância e autotransformação, porque não dá para nós educarmos ninguém sem nos educarmos a nós mesmos. Por isso que esse propósito encarnatório chamado família exige de nós um grande investimento. É muito difícil se manter juntos sem conflitos. Os conflitos, ele existe a partir do momento que dois seres humanos se encontram juntos. E quando esses dois seres humanos vêm de duas raízes diferentes, esses conflitos são maiores. Mas esse desafio todo da convivência entre marido e mulher, pais e filhos, filhos e pais, ele é absolutamente plausível de ser resolvido. Então, não é a forma correta fugirmos de um conflito. O correto é como podemos enfrentar este conflito, né? As crianças registram os momentos em que elas se sentem protegidas. É muito importante isso. Então, essa educação europeia, em geral, não são todos, tem exceções, criam seres humanos para serem extremamente fortes e, às vezes, aniquilam um pouco o sentimento dessa proteção que os pais têm que passar para o filho. A proteção não é superproteção. No meu caso aqui, que convivo com crianças de todas as culturas, que eu trabalho num Hort, que é eu não sei nem como é que chama isso em português, um tipo de local onde as crianças ficam nos intervalos da escola, né? Então, essas crianças multinacionais, a diferença entre elas. É muito importante que um ser humano saiba que se ele tiver qualquer tipo de problema, ele tem que confiar nos pais. Os pais o irão proteger, mas entre proteger e superproteger é diferente. E a cultura europeia tem muito medo da superproteção. Eu talvez esteja falando com muita amplitude europeia. Eu vou falar do meio em que eu vivo. No meio em que nós vivemos aqui na Suíça, eles têm muito medo da superproteção. Inclusive, eles veem as crianças brasileiras como superprotegidas, né? Então, nós podemos fazer uma reflexão sobre isso. Será que eu estou super protegendo meu filho ou estou só protegendo? Né? Aquela presença naquele momento que uma criança cai, eles dizem assim, elas têm que ser fortes. Então ela cai, se esguela lá no chão, se rala toda e o pai vira de longe e diz: levanta, foi nada não. Isso faz pessoas inseguras. Nós, para proteger uma criança, não precisamos exagerar, mas nós temos o dever de perguntar se machucou, levantar, olhar, né? Dar um carinho, passar pomadinha naquele lugar que ralou, não é dizer, isso vai sarar assim mesmo, não. Aquela pomada, uma criança não esquece. Eu vivi eu mesma uma situação de uma criança órfã. A partir do momento que eu passei uma pomadinha no dedinho dele, ele sempre voltava para minha casa para mostrar um machucadinho, porque ele não tinha mãe. Então você vê que aquilo era algo importante, foi uma referência afetiva. Alguém que ele talvez pudesse contar e até hoje conta, graças a Deus, né? Eu chamo os filhos do coração. Então, essa proteção, esse cuidado que temos que ter com os filhos, porque como que a gente pode diminuir o risco de conflito com eles? Conhecendo, convivendo, né? Porque se nós tivermos falta de atenção com os nossos filhos, nos horários mais sagrados da vida, como, por exemplo, numa refeição. Eu vi uma vez, eu não sei, ele não é atual, foram há muitos anos, há muitas décadas atrás. Ele era o presidente da Organização Mundial de Saúde e perguntaram para ele como o senhor acha que a humanidade pode traçar uma estratégia para que os filhos do futuro não caiam nas drogas? Ele falou, só tem uma saída, na mesa de casa. Na mesa de casa, no contato com esses filhos, no diálogo, na paciência, explicando para eles. E olha, mesmo assim, eles ainda vão tomar as decisões deles próprios. Então, é importante
que a gente não abra mão da aproximação afetiva com os nossos filhos. E que nós, desde pequenininhos, sejamos para eles exemplos. Na mesa de casa, não se usa celular. Celular e tablet não pode se tornar um meio nem de distração, nem de bônus para uma criança. Ah, você fica bonzinho que daqui a pouco eu te dou o celular. Essa é uma negociação que não é tão boa. Temos que tomar muito cuidado com isso. E mostrar para essas crianças a valorização da família. Nós que somos estrangeiros, muitos de nós não temos familiar nenhum aqui. Isso dificulta muito o desenvolvimento da valorização da família. Aí o que a gente faz? Nós temos a bênção hoje de ter os meios de comunicação virtual, de podermos viajar mais para o país de origem. Então, nós temos que falar muito da vovó, do vovô, dos titios, dos priminhos, colocar eles em contato, transmitir para eles a importância desses vínculos familiares, né? Mas temos que saber também que isso fará uma grande falta nessas criaturas. Esse convívio com os avós, esse convívio com os primos, esse convívio com os tios, de pele, de estar em presença, fará muita falta. Mas não é à toa que eles vieram parar neste país e não é à toa que eles vieram ser criados aqui sem esse contato intensivo. Porque pode ser um rompimento de uma rotina também, que pode ser aprimorada sem perder o vínculo do amor com aqueles seres que fazem parte da nossa família carnal e muitas vezes espiritual, porque existem as famílias de laços consanguíneos e as famílias de laços espirituais. Mas podemos ter famílias de laços consanguíneos, sendo elas também nossas famílias de laços espirituais. Ou seja, através das afinidades, do amor que une, do carinho de uns pelos outros, pelo respeito que existe. Então, vamos valorizar essa família não só no nosso pequeno núcleo, pais e filhos, mas estender isso também. E se aqui nós não temos a família de laços consanguíneos, vamos buscar uma família de laços espirituais, de afinidades, onde nós confiamos que os nossos filhos podem conviver e os filhos dessas pessoas conviver conosco. Porque tudo isso ajuda no desenvolvimento afetivo dessas crianças, na valorização da convivência. A mãe ficava tanto na internet que quase perdeu os filhos, porque as crianças começaram a ficar desnutridas, indisciplinadas, não tinha hora para comer, não tinha hora para dormir, ficaram nervosas, super excitadas, porque um dos fatores mais graves é o déficit de atenção. Olha, déficit de atenção. Criar um ser humano, educar um ser humano, exige de nossa parte, não que a gente esteja 24 horas ligados a eles, mas que quando nós estivermos, que eles estão nos vendo, nós estejamos ali para eles. Quando eles nos fizerem uma pergunta, que nós paremos e vamos responder. E principalmente nos primeiros anos de vida, evitar que essas crianças nos vejam extremamente nas mídias, nos computadores, né? E quem está de home office pergunta, mas como eu vou fazer isso se eu estou de home office, né? Então, tem que resolver que a criança, quando te peça a sua presença, você saia daquela situação e vá dar atenção. Ou resolva de outra forma, levando ela para uma kita, numa kindergarten, numa kindergarten, como se chama isso em português? Creche, ou que arruma uma pessoa para estar tomando conta da criança, né? Uma saída a gente tem que buscar. E nós temos que ver que nós temos que curtir a vida desses filhos, ver o que eles estão fazendo, valorizar as suas conquistas, valorizar as suas vitórias, porque às vezes se perde tanto tempo no computador, dando ok, curtida em todo mundo que manda notícia, e esquecemos que ali do nosso lado tem alguém esperando que a gente curta também o que ele já conseguiu, o primeiro passo, a primeira palavra, a primeira coisa bem feita.
Nós vamos ver que os seres vivos apresentam etapas. E todas essas etapas são nascer, crescer, reproduzir, envelhecer, e depois de algum tempo a gente morre. O conjunto disso tudo a gente chama as etapas da vida. Ninguém foge dessa realidade. Então, nós vamos começar a perceber que nós temos que viver de uma forma muito mais ampla e consciente do que até agora a gente vivia, com o Espiritismo, que é uma filosofia extremamente racional, mas que nos ajuda a desenvolver as emoções de forma correta, equilibrada. Nós não podemos fazer vista grossa para as etapas da vida que nós estamos vivendo. E ser jovem, estar na juventude, é um estado de alma, mas esse estado de alma começa exatamente na adolescência, que vem após a puberdade. A adolescência é o momento difícil da convivência com os nossos filhos, porque vai depender do que nós fizemos com eles até ali. Base do desenvolvimento humano, caracterizada pela passagem à juventude, que começa após a puberdade, e que não termina nunca. Se a pessoa souber viver, então ela vai estar com 90 anos e vai se sentir jovem por dentro. O corpo já não vai ser a mesma coisa, mas a sua alma está jovem, cheia de perspectivas, porque a pessoa que se entrega e perde a alegria de viver, ela perdeu a perspectiva, perdeu a coragem, perdeu a seiva da vida. Isso a gente não pode perder, que é essa juventude. É como nós nos sentimos sempre prontos a novos desafios. Então, que a gente não perca isso nunca da nossa alma, para não sermos uns velhos chatos, né? E sim, jovens no corpo, não fazendo besteiras, claro, claro, não se tornando, vamos dizer, até certo ponto, palhaços dos outros, né? Para que as pessoas nos vejam com olhos desequilibrados, não, mas pessoas joviais, sempre prontas a uma nova etapa na vida, sem nos deixar deprimir, porque nosso corpo está envelhecendo. Então, essas etapas todas, elas vêm com uma herança muito forte do passado. Nós todos vivemos em muitas culturas, conforme a nossa necessidade. Podemos ser reencarnados em outras culturas, podemos renascer em corpos diferentes, né? Mas também temos, às vezes, nessa encarnação atual, essa, essa essa necessidade de nos mudarmos para outras culturas, que é o que acontece com os estrangeiros. Alguma coisa nos leva a algum lugar. E isso é para mudanças, né? Isso é para você aprender coisas que você nunca aprenderia se estivesse no lugar onde pensava que ali encontraria sua felicidade. Porque é muito normal para nós estrangeiros fazemos a fantasia de que eu vou voltar para o Brasil porque ela vai ser melhor. Eu vou voltar para a África porque vai lá ser melhor. Não é isso, porque não adianta você mudar de lugar para ter uma vida melhor. O que é mais importante é você ter uma vida melhor onde você está inserido. E Joana de Ângeles nos diz isso: floresça onde estiveres, porque senão nem no Brasil, nem na China, nem em lugar nenhum você vai florescer. Quando a gente aprende a florescer na adversidade, nas dificuldades, é um preparo para que a nossa alma aprenda a gozar de uma verdadeira alegria no futuro, a valorizar muito mais as coisas no futuro. E, às vezes, um chamado para o trabalho que nós temos que fazer de nos tornarmos um pouco mais humildes. E nós trazemos atavismo automatista. É quando o espírito, no curso das suas realizações, repete por atavismo automatista as mesmas experiências, particularmente aquelas nas quais ele malogrou, faliu. Mas aí o que acontece? Vem a vida e nos proporciona novas aprendizagens, e geralmente através da dor. E aí você vai sofrer até fixar esse novo aprendizado. Porque é ele que vai te fazer feliz. É esse desafio que você está passando agora, na sua existência presente, nessas horas da tua vida, que vão te propiciar ser uma pessoa mais feliz. Porque você tem que se libertar
do automatismo. E esse automatismo também vem das nossas educações no lar. Os nossos pais não eram perfeitos, não são perfeitos. Nós podemos tirar deles o que tem de bom, como em tudo na vida, e abordar aquilo que não foi bom para a nossa existência, perdoando-os, perdoando-os, como os nossos filhos vão precisar nos perdoar pelas falhas que nós cometemos. Porque nós transferimos para o nosso lar aqueles modelos que já estão ultrapassados, mesmo que já estejam bem melhorados. Ninguém tem vara de marmelo, mas todo mundo tem um chinelo. Ninguém quer bater mais de cinta, mas todo mundo tem uma mão, né, para dar uma palmada. Então, como eu posso aprimorar? Olha, é tão interessante essa questão do aprimoramento, né? Que lá no Brasil, eu atendi uma senhora não, primeiro eu atendi a filha. E a filha me diz: minha mãe me acorda jogando água gelada na minha cara, né? E eu falei: essa menina tá mentindo, não é possível. Aí fui falar com a mãe, e a mãe falou assim: eu acordo ela jogando água, porque eu chamo ela não levanta. Eu chamo ela não levanta e boto água gelada na cara dela. Aí eu perguntei: mas por que você faz isso? Isso não é nada. Você precisa ver como minha mãe fazia comigo. Minha mãe me levantava da cama dando pancada. Quer dizer, para ela já era um progresso só jogar água gelada na cara da menina. Então, o que está faltando na gente? Um preparo para nos tornarmos pais melhores do que os nossos pais foram, né? E, para isso, precisa-se estudar o que é ser pai e o que é ser mãe, o que esses espíritos estão nos convidando a aprender como filhos e como nos aproximarmos deles. O afeto é uma das bases mais importantes para a aproximação com os nossos filhos. Afeto não tem nada a ver com superproteção. Afeto é uma troca de compreensão, de carinho, de tocar essa criança desde o nascimento. Dizer para ela: eu te amo, conta comigo, olha, você pode ter muitos amigos, mas no dia das tuas necessidades, serei eu que estarei na tua vida como recurso para te levantar se um dia você cair. Mas busque não cair, meu filho, porque o mundo lá fora vai te deseducar. Guarde para você o que é bom. Porque se isso não ocorre, nós vamos viver num espinheiro em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprendermos a plantar carinho e fidelidade. E olha os modelos que a gente tem, o modelo ele se repete. A criança espancada, vai ser o jovem que espanca, vai ser o pai que espanca, vai ser o marido que espanca. A criança super ultra protegida também pode se tornar assim, porque ela acha que pode mandar em todo mundo e ser obedecida. Então, nós vamos ter que aprender a distinguir na convivência. Não, isso não é só para os filhos, é em tudo na vida. A diferença entre nós termos uma autoridade moral e sermos pessoas autoritárias. É muito normal filhos extremamente tímidos e medrosos serem filhos de autoritaristas, né? Então, a autoridade, ela não se impõe, ela se conquista. Como que ela conquista? Mostrando a minha postura é de mãe, não é de coleguinha. Outra coisa que me chamou a atenção, uma menina uma vez chegou para mim no atendimento e falou assim: ai, eu não suporto ver como minha mãe se veste. Eu falei: por quê? Porque ela quer se vestir como se ela fosse uma adolescente, com a sainha curtinha, muito curta. Eu tenho vergonha. Aí eu parei assim e falei assim para ela: puxa vida, eu nunca tinha pensado nisso. Ai, eu não aguento ver isso, eu tenho vergonha. Então, é uma perda de autoridade. Porque a criança quer ver na mãe a mãe. Não estou dizendo que uma mãe não possa ser sensual,
sem ser exagerada. Não estou dizendo que uma mãe não possa vestir uma roupa alegre, uma roupa decente, mas que tenha cuidado para não exagerar, não querer ficar na faixa do filho adolescente, vestindo as mesmas coisinhas de forma agressiva, vamos dizer assim. Porque a criança precisa daquela autoridade de que aquela é minha mãe, ela eu respeito. E até a roupa a gente vê que pode ser um fator. Não estou dizendo para ninguém ficar vestindo de freira, não, tá? Estou falando dos exageros. O autoritarismo, ele se impõe pelo medo. Olha, ou você faz isso, ou você vai levar uma surra que você nunca mais vai esquecer. Olha, quando seu pai chegar, eu vou contar tudo para ele, ele vai te dar uma surra. É medo. Como vai ser esse ser humano quando se tornar adulto? Como é que ele vai florescer? Como é que ele vai conviver com a gente? A autoridade conhece mais do assunto do que a maioria das pessoas, está sempre aberta a diálogo e troca de conhecimento. Então, você tem autoridade quando você conhece o assunto. E o assunto educar precisa ser estudado. Temos que estar abertos para o diálogo. Os filhos de hoje em dia, gente, é um desafio. Desde cedo, eles não vão aceitar sim, sim, não, não. Você pode porque eu quero, você não pode porque eu não quero. A criança de hoje em dia, você vai perder muito mais tempo nessa educação pelo excesso de informação que ela tem. Você tem que, além de tudo, explicar tudo muito bem explicadinho para que ela entenda na linguagem dela. No autoritarismo, a pessoa impõe seus pontos de vista de forma a não serem contestados. É porque eu quis e acabou. Você vai fazer e pronto. É como eu quero, eu que mando. A casa é minha. Se você vive aqui, você vai fazer o que eu estou te mandando. É autoritarismo. A autoridade moral, ela é natural, leve e é fruto da compreensão. Então, que começou desde cedo ver que é tão bom ter uma harmonia dentro do lar, que é tão bom ouvir o que o pai e a mãe falam num tom de compreensão. Nós não vamos usar palavras difíceis para falar com uma criança. Nós vamos ter que falar a linguagem dela, explicar para ela aquilo que a gente acha, aquilo que a gente sabe, direcionando aquele espírito. No autoritarismo é diferente. A palavra é impositiva, pesada e fruto do orgulho do modelo educacional negativo e repetitivo que a gente traz. E pode se incrustar na alma de um indivíduo. Pode tornar aquele indivíduo até uma autoridade, que a gente vê muitos por aí, dentro da política, da ciência, das religiões, mas elas não são autoridades reais. São autoridades pautadas no egoísmo e no orgulho, que cedo ou tarde se enverga e quebra. A autoridade, ela orienta com paciência, com habilidade. O autoritarismo obriga. Teve um caso muito triste, de uma criança que foi fazer um pudim e trocou o sal com açúcar. A mãe, com raiva, fez a criança comer o pudim inteiro. E a criança faleceu. Como é que nós podemos fazer isso? Onde é que está a nossa cabeça? Um outro caso muito sério, que eu vou contar porque é importante. A criança faz um acidente, ou o jovem bate um carro, ou cai de um patinete, se ferra todo, ou até mesmo atropela uma outra pessoa com uma motoquinha, uma bicicleta. Como a gente deve agir nessas situações?
com muita paciência, porque primeiro a gente tem que estar com a cabeça fria para estudar tudo o que aconteceu, para prestar atenção como aquela criança vai passar. O meu filho caiu de um é, é, skate. 3 dias depois ele começou a dizer, ai, estou com dificuldade de engolir, mãe. Uma tosse. Eu falei assim, dificuldade de engolir, a tosse, eu não sabia o que que era. Mas sabe, meu filho, mãe, tá doendo quando eu engulo. Aí começou a falar que estava doendo no meio do peito. Imediatamente para o hospital. Foi a salvação. Já estava o ar do pulmão indo para o espaço do coração. O tombo fez uma fissura na pleura. Então a gente tem que agir. Pode agir com excesso nesses cuidados de saúde. Não tem problema, principalmente para nós estrangeiros aqui na Suíça, tá? Se seu filho está com algum sintoma que você não sabe o que que é, imediatamente vai para o médico. Vai para o médico, para não chorar depois. Meu filho ficou com a roupa do corpo 5 dias imobilizado em cima de uma cama, tomando não sei quantos remédios, que não podia nem mexer ele da cama, né, do hospital. O outro foi um caso que meu pai contou. Um rapaz pegou o carro do pai e fez um acidente. Quando voltou, o pai deu-lhe uma surra, porque ele entrou em casa morto de medo para contar que causou o acidente. E o pai, ainda por cima, lhe deu uma surra. 2 horas mais tarde, o rapaz estava morto. Não pela surra do pai, porque o acidente lhe causou alguns traumas internos que causaram uma hemorragia muito grave. Então, cuidado com essas reações, hiperreações com jovens, com crianças, né? Não vamos obrigá-los a pensar como nós, vamos ouvi-los para que eles aprendam a dialogar conosco e também não mostrar que nós estamos chocados quando eles nos falam de repente, mãe, eu fiz isso com meu namorado. Aí a gente senta, conversa com a cabeça fria, vamos resolver, vamos criar uma responsabilidade, vamos mostrar para esses jovens a necessidade do respeito à sexualidade sua e do outro, né? Para que não venham depois ter mais sofrimentos ainda. A autoridade, ela possibilita a negociação e o entendimento. O autoritarismo manda, impõe e obriga sem possibilidade de negociar. Então, a gente tem que aprender como podemos negociar com os nossos filhos. Essa negociação não é, faz isso que eu te dou aquilo, não. Jamais. Porque senão esse ser humano, quando crescer, só vai fazer alguma coisa se alguém der alguma coisa de volta para ele. Tem que ter cuidado com isso. Nunca vai se tornar uma pessoa prestativa, solidária. Isso também é importante que os pais façam, sejam prestativos e solidários com os amigos, com os familiares. Transferir para esses seres humanos que estão chegando essa forma também de comportamento. Então, essa negociação é o seguinte, a gente bota a comida na mesa e a criança fala, eu não gosto de galinha. Meu filho, mas tem que aprender. Não é bom você provar? Eu não gosto, não gosto, não gosto. A gente fala com ele, o que que você gostaria de trocar pela galinha? Alguma coisa você tem que comer. Eu quero, então hoje você vai comer isso. Porque tem aquela mania que a gente trouxe da nossa educação. Tem que comer tudo que está no prato. Né? E agora, até na escola, deixaram de obrigar as crianças aqui onde eu trabalho. Porque antes era muito triste, a criança falava, eu não consigo, não está acostumada. Não é da cultura dela, né? Vem até comida picante e a criança não quer, é obrigada a comer. Agora eles tiraram essa obrigação. Então, não é que a gente vai criar nossos filhos super chatos, não. Mas eles têm fases. Então, olha, prova só um pedacinho, porque esse pedacinho que você comer vai te ajudar depois a perceber o sabor de uma galinha mais tarde. Esse tipo de negociação, né?
Agora, nem por isso eu vou deixar de cozinhar galinha, meu filho. Porque galinha é bom, é gostoso, uma questão de você aprender. Galinha é muito fácil criança comer, porque toda criança come, com raríssimas exceções. Mas essa negociação, eu não quero aquilo, mas por que você não quer? E vamos conversar, vamos tentar convencer, argumentando. E esse diálogo da negociação, do entendimento, da argumentação, é que vão criar esses elos de compreensão entre nós. E temos no Evangelho segundo o Espiritismo que a autoridade ela é benevolente para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura que são a sua manifestação. E o autoritarismo, no mesmo capítulo que diz respeito à afabilidade e à doçura, diz que não ousando se impor perante os estranhos, que os colocaria em seu lugar, querem ao menos ser temidos por aqueles que não podem resistir-lhes no ambiente doméstico. Envaidecem-se de poder dizer que eu mando e sou obedecido, sem imaginar que poderiam acrescentar mais seguramente, e sou detestado. Então, esse modelo de imposição de ponto de vista, de comando, não é ideal para a convivência com os filhos. Não é ideal. Muita gente diz assim, eu fui criado, eu apanhei, meu pai me bateu de chinelo, bateu... E eu tô aqui, não tenho trauma nenhum. Tem sim, você tem sim. É que você não sabe quais os seus traumas estão relacionados com isso. Quantos adultos, eu me coloco no meio, quando tem alguém que agride, não sabe o que fazer. Não sabe o que fazer, porque o modelo era se chorar, apanha mais. Porque o modelo era homem não chora, cala tua boca. Então isso reflete sim na nossa vida de adulto, nos torna mais frágeis. Seremos facilmente presas de que a gente chama de bullying. Por quê? Porque nossos pais nos falaram que lá fora as pessoas iam nos agredir, iam tentar nos diminuir, nos humilhar. E a gente tem que ser forte o suficiente. Vamos falar para os nossos filhos. Eu lembro até hoje, quando eu cheguei na Suíça, com a minha filha de 4 anos, nas primeiras semanas de kindergarten, que ela voltou para casa chorando. Chorando. E eu falei, minha filha, eu imagino, com 4 anos, eu imagino como você deve estar sofrendo. Porque é a segunda cultura que você mergulha. E aqui você não entende nada que ninguém fala. Mas você pode ser forte. Seja forte. Essas pessoas ainda não sabem, esses meninos, né? Porque haviam muitos agressivos, porque a escolinha que ela estava, uma escola bastante, naquela época, quase todas eram estrangeiros em dificuldades. Não estou falando que todo estrangeiro em dificuldade é agressivo, não. Mas tinha alguns que eram extremos. De jeito nenhum, pelo amor de Deus. E ela se ressentiu muito isso, porque ela estava acostumada com outro ambiente, um ambiente seletivo que a gente vivia no Brasil e no México. Escola para crianças que tinham o que a gente chama uma classe. No Brasil, nós somos classistas. A gente separa as crianças, vai para a escola privada, não convive com outro tipo de criança, além daquelas, que às vezes nem é tão bom exemplo assim, né? Não é tão bom exemplo assim se não tiver uma boa educação no lar. Mas seja forte, meu filho. E você não pode absorver para você o que de negativo as pessoas jogam em você. Seja forte. Ignore essas pessoas. Afaste-se. Seja corajoso. Quando alguém vier lhe bater, seja corajoso. Corra com todas as suas pernas. Corra. Porque o homem corajoso não é aquele que vai buscar briga, não. É aquele que sabe buscar ajuda para resolver o problema. Fale com sua professora, a primeira reação da professora, ele tem que aprender a se defender. Eu falei, olha, tudo bem entre crianças pequenininhas, mas entre crianças grandes, não. Meu filho não vai aprender a dar
tapas e murros para aprender a se defender. Meu filho vai aprender a se impor. E se precisar, ele corre. Porque eu quero homem de bem na minha casa. Não é que vão ficar entrando em briga de moleque. Né? E por que há esses jovens assim? É difícil responder o porquê, ao invés de apenas mandar gente que horas são. Eu tenho até que horas para falar? Eu não sei. Esqueci de perguntar antes. Vocês estão me ouvindo? Por mim, pode ficar a noite inteira falando. Não, mas eu quero saber que horas que você apresentar. Não Às sei. 8h30. Ih, faltam 4 minutos. Então, é difícil responder o porquê, ao invés de apenas mandar? Mas por que eu tenho que fazer isso? Porque eu estou mandando e eu sou sua mãe. Se é uma questão de título, eu sou sua filha também. E nos diplomamos no mesmo dia, não foi? Você foi mãe no dia que eu nasci, eu sou filha no dia que eu nasci para você. Dá muito trabalho, mas é necessário responder o porquê das coisas. Vamos fazer a cama juntos de manhã? É tão legal, é como a gente vê as coisas da vida. Passando para um ser humano que as coisas não são ruins, as coisas dos nossos deveres não são ruins, ele vai resolver tudo na vida com a maior facilidade. Joana de Ângeles nos diz que o conceito de educação é base para a vida em comunidade, por meio de legítimos processos de aprendizagem que fomentam as motivações de crescimento e evolução do indivíduo. E essa comunidade primária, a primeira comunidade se chama família. E aí que a gente tem que dividir as tarefas na relação da idade de cada filho. Com muito amor, com muito carinho. Eles vão fazer até brincando. Oba, vamos catar nossos brinquedinhos, vamos guardar no lugar. Ai, como é lindo ter um quarto organizado, bonito. Na juventude já é diferente. Se a gente consegue fazer isso com eles pequenininhos, quando eles forem jovens, talvez, olha só, gente, estou usando a palavra talvez, sejam adolescentes também organizados, arrumadinhos com seu quarto. Lembremos que na Suíça não é tão fácil ter uma faxineira, pagar alguém que venha fazer a casa. Então, somos nós, essa comunidade chamada família, que tem que aprender a fazer isso. Né? Porque senão nós vamos gerar nos nossos filhos mais dificuldade ainda de aprender depois de grandes. A instrução é o setor da educação na qual os valores do intelecto encontram o necessário cultivo. A inteligência tem que ser desenvolvida e ela é desenvolvida através da instrução, do ensino. Então, existe o ensino intelectual, que é transmitido através do raciocínio, e existe o ensino educacional, educação, porém que abrange uma área muito grande na quase totalidade da vida. E essa educação, ela é absorvida pelos filhos através de cada palavra nossa. Às vezes a gente pensa que um bebê, a gente esquece que o bebê é um espírito reencarnado. Que o espírito talvez não está interagindo plenamente através daquele corpo que ainda não tem os órgãos totalmente formados. Estão em desenvolvimento. O seu sistema motor, o seu sistema nervoso central, está todo em desenvolvimento até os 7, 8 anos de idade, né? Então, a gente esquece que o que a gente fala perto de um neném, de uma criança, a gente não está entendendo, não. Está entendendo tudo, está gravando tudo, e não adianta mentir para esses espíritos, porque eles vão levar aquilo que ouviram para suas vidas. Também vão levar como cópia, porque crianças veem, crianças fazem. Uma criança é interessante. Eu fui fazer, minha netinha tem 20 meses, né? 1 ano e 8 meses.
eu fui fazer uns docinhos para dar de presente para um casamento, e ela sentou comigo, fez os docinhos, depois eu dei para cada beijinho, ela botou um cravo em cima. E ela botou até o fim. E eu filmei para quem quiser ver. Botou até o fim certinho, com 20 meses. Por quê? Alguém investiu ali um tempo para aquele desenvolvimento motor, né? O cuidado daquela mãe, em que aquela criança tenha ligação com as coisas de pegar, né? De mover. Não tablet, não telefone, não televisão. Porque isso é para mais tarde. Quando esse sistema todo motor dela, esse sistema nervoso central estiver mais desenvolvido e de uma forma correta. O chãozinho caiu, alguma coisa, vamos limpar juntos, né? Desenvolver o amor entre os irmãos é uma arte, porque às vezes Deus nos coloca dois inimigos como filhos, que eles são filhos do coração, da alma e do corpo, mas eles entre si não se entendem. Porque nós temos a missão de ajudar esses irmãos a se perdoarem como espírito, a desenvolver elos afetivos. Temos que ter cuidado para não dar mais atenção para um do que para outro. Temos que ter o cuidado de sair uma vez por semana com cada um, não com todos, né? O pai também, porque isso não é só coisa de mãe, é coisa de pai também. Nenhum pai quer ter filhos com vícios. Não acredito que tenha um pai que queira, eu quero que meu filho fume, né? Não quero que meu filho beba até cair. Então tem que ser exemplo. Meu marido fumava. Foi uma tortura, mas a partir do filho que nasceu, eu falei, agora ele vai copiar de você o que você faz. Se meu filho se tornar fumante porque você é o exemplo, a responsabilidade é sua. Se você não der esse exemplo e ele se tornar fumante, a responsabilidade é dele. Então, falo isso para todos os pais. Envolva seus filhos nas atividades, nas coisas simples da vida. Mostre para os seus filhos como as flores brotam, como a neve cai, como as ondas balançam no mar, sem ninguém fazer nada. Como Deus existe. Educar para Deus também. Porque o ser humano que tem o conhecimento da divindade é um ser humano mais seguro. Ele tem sempre uma tábua de salvação, que é a fé. Então, criemos nossos filhos para que eles sejam homens fortes, valorosos e tenham fé que eles nunca estão sozinhos, mesmo que um dia venha faltar a nossa presença. E como nós nos relacionamos com o nosso trabalho, mesmo de casa. Se os filhos veem um pai, uma mãe reclamando, porcaria de trabalho, hoje eu tenho que trabalhar, ai, tenho que lavar roupa, esses filhos vão ter horror a tudo isso. Minha mãe está triste porque ele está tendo que lavar roupa. Mas se essa criança brinca desde pequenininha, vamos lavar roupa, vamos aprender a separar roupa, para ela vai ser uma coisa absolutamente natural. Talvez que nós não tivemos essa oportunidade, mas vamos dar essa oportunidade para os nossos filhos. Nós temos na história da Suíça 3 grandes educadores, mesmo que um não seja suíço, era francês, mas foi educado aqui, né? Nós temos Jean-Jacques Rousseau, quem quiser pode ler as obras dele, Johann Heinrich Pestalozzi e Allan Kardec, Hippolyte Léon Denis Arrivai, aluno de Pestalozzi. E o resultado, né, passando por eles todos, vem Kardec e traz em obras póstumas que é pela educação, mais do que pela instrução, que se transformará a humanidade. Porque a educação eleva o homem à categoria de homem digno, homem de bem. Uma educação embasada no amor, uma educação que tem uma base também religiosa. Todas as religiões que levam o homem ao caminho do bem, elas são religiões dignas. Toda religião que leva o homem ao perdão, à construção de elos afetivos, famílias equilibradas, é uma religião do bem. Então, há homens extremamente inteligentes, mas que não são bons.
Eles são instruídos, mas o orgulho lhes cega, fazendo com que eles pensem que eles são as maiores autoridades, esquecendo que acima de todas as autoridades está a autoridade divina. E que cedo ou tarde eles irão se curvar. Através do aprendizado que farão na busca desse reino de Deus que se chama consciência tranquila. Então, tudo se baseia no amor. E uma das regras do amor é a paciência. Nós temos que ter muita paciência com os nossos filhos. Eu acho assim que uma mãe que tem um filho com limitações, ela é muito mais apta a mostrar para as mães que têm filhos inteiros, funcionais, né, saudáveis, o que é paciência. Temos que ter muita paciência. E essa expectativa que os nossos filhos vão corresponder ao nosso amor tem que ser bem analisada. Porque talvez aquilo que a gente está esperando deles não venha agora. Vai vir lá na maturidade. Mas o amor que nós dermos a esse filho, a dedicação e o carinho que nós dermos a esses filhos, é que serão o pagamento, é o honrai vosso pai e vossa mãe. De repente você vai ficar surpreso quando esses filhos se casarem, tiverem filhos, como eles irão te tratar. Porque eles vão espelhar neles aquilo que você deu para eles de herança, a herança real do teu amor, da tua paciência como pai e como mãe. Diálogo é a porta que se abre ao entendimento. A paciência é a virtude de quem suporta males e incômodos, sem queixumes nem revolta. Eu acho que todos nós sabemos que a palavra pode até convencer, mas só o exemplo arrasta. Pais, o que fizeste do filho que eu te entreguei nas mãos? Será a pergunta que a nossa consciência, que as leis divinas nos fará quando nós deixarmos este mundo. Desejo a todos os pais que tenham muita paciência, que confiem na dedicação que estão tendo a seus filhos, que se preparem a não serem correspondidos, talvez, durante a adolescência, mas que jamais desistam de dar amor e compreensão, ajudando esse espírito imortal a se reajustar nos campos das suas provas e das suas expiações, porque não existe nenhum ser humano na Terra que não as terá que passar. Então, muita paz para todos.